Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Meucast. Sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio, e nós vamos falar ao longo da temporada, ao longo de alguns episódios, sobre festa junina e como é que marcas e empresas podem promover aí ações e eventos voltados para essa data. Nesse primeiro episódio, estamos com o Rodolfo Cardoso, que é superintendente do Shopping Norte Shop Jockey, e Tyron Mendonça, gerente de projetos do Sistema Verdes Mares. Eles estarão aí nesse primeiro episódio falando sobre o Arraiá do Ceará, falando sobre essa festa junina, a volta do Arraiá do Ceará depois de 3 anos, né, pós-pandemia. E aí eu convido você que está aí nos assistindo, que está nos escutando, para continuar no episódio e a gente conhecer um pouquinho da trajetória dos meninos e um pouco mais de detalhes sobre essa volta desse grande evento. Meninos, agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso Meucast, é um prazer tê-los. Vou dar um espacinho para o Rodolfo começar se apresentando, depois o Tyro se apresenta um pouquinho, fala com os nossos ouvintes, cumprimenta todo mundo. Pode começar. Bem, inicialmente, obrigado pelo convite, né? Você, Gabriela, um prazer te conhecer, Tyro. Bem, falar de São João para mim é muito fácil, né? Eu sou natural, né, de uma cidade que promove o maior São João do mundo, que é Campina Grande. Então conheço bem essa festa, né? É uma festa nossa, do nosso povo, né? E falar de São João sempre é um prazer para mim, né? Então sou paraibano, como já bem disse. Estou fora da Paraíba há bastante tempo, né? Uma longa caminhada, uma trajetória profissional, mais de 20 anos no segmento de varejo, e em especial 10 anos atuando na indústria de shopping centers, né? Então é um segmento contagiante e o que o mais legal dele é que ele é capaz de mobilizar regiões, tanto do ponto de vista de desenvolvimento imobiliário, como também econômico, claro, e socioambiental. Então o shopping center hoje ele tem um papel importante na sociedade e para mim é um prazer, uma honra poder contribuir com esse pool de iniciativas. Obrigado pelo convite. Quero você, Tyro. Eu também agradeço demais o convite, é ótimo estar participando desse tipo de momento, um prazer em conhecer. A gente tinha se falado nos dias anteriores mais por e-mail, mais por telefone, que bom que a gente está trazendo de volta o Arraiá do Ceará. Eu trabalho no Sistema Verdes Mares há mais de 10 anos, hoje atualmente cuido dessa parte de planejamento, de projetos e de grandes eventos. Os grandes eventos são uma vocação do Sistema Verdes Mares. A gente adora estar perto do público, estar perto da audiência, a gente tem um grande braço de comunicação, tem as principais emissoras da região, mas também sente falta de estar ali perto. E como você falou, nos últimos anos a pandemia obviamente não permitiu a gente realizar eventos desse porte e a gente agora traz de volta o Arraiá do Ceará, um evento tão importante para nós, um evento tão à nossa cara, e enquanto afiliada, enquanto emissora regional, a gente precisa valorizar isso. A cena do São João é muito forte, tanto na capital como no interior do estado. Então é um grande orgulho a gente poder, num evento como o Arraiá do Ceará, selecionar a quadrilha que vai nos representar no São João do Nordeste, no São João da Globo, e fazer essa grande festa. Então é com muita felicidade que a gente traz o evento de volta e encontra um grande parceiro que quer sediar o evento e colocar dentro de uma casa nova o Arraiá do Ceará. E quando você fala aí sobre a proporção do evento, né, que não daria para fazer, né, nesse período pós-pandêmico, são 1.500 pessoas envolvidas aí, cerca de 1.500 pessoas envolvidas na organização desse evento. A expectativa aí foi para de 10 mil pessoas durante o final de semana que teve o evento. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, as novidades dessa nova edição, as novidades da volta, né, que você entende que passaram-se 3 anos, eu acredito que deu para pensar aí, deu para organizar, dessa vez foi no Norte Shop Jockey. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre as novidades dessa nova edição. Isso eu posso te falar que a energia da comunidade junina tá à flor da pele, né? Então, muitos anos sem conseguir dançar, sem conseguir se apresentar, a expectativa muito alta. Montar uma estrutura dessa, como você falou, envolve muitas pessoas, muitas empresas, fornecedores, parceiros, e a gente traz pessoas do interior do estado. Então, você tem quadrilhas do interior, quadrilhas de Fortaleza que se preparam e que ensaiam durante vários meses. A gente tem um calendário de apresentar e de levar essa representante para a Globo Nordeste, que é o grande prêmio, que é o grande momento delas, é conseguir viajar e representar o estado em outra competição. Então, é uma expectativa, desde a decoração, estrutura, a estrutura do tablado, as regras de como colocar a iluminação, de como colocar... Tudo isso é muito pensado. Desde um treinamento para os jurados que vão avaliar essas quadrilhas, eles passam por um treinamento, passam por uma preparação. A estrutura no dia, deixar tudo bonitinho, tudo acordado.
o regulamento que elas têm que respeitar. Então tudo isso é muito bem planejado desde o começo do ano para que chegue no dia do evento tudo esteja perfeito, né? Então passa por todas essas questões que você falou, estrutura, direção artística, segurança e, enfim, é um ótimo momento de ver tudo acontecer e esses 2 anos que a gente ficou sem fazer trouxeram ainda mais uma vontade, uma fome de fazer acontecer. Então, não tinha como ser diferente. E Rodolfo, falando dessa parte do shopping, né? O shopping vai receber toda essa estrutura, né? Eu queria saber como é que vocês se movimentam internamente para receber esse evento, para envolver a comunicação do shopping, o marketing do shopping, para o shopping também ter uma participação e, enfim, ganhar com as pessoas que vão chegar lá, que vão conhecer. Porque muita gente, às vezes, não conhece o shopping e conhece por conta do evento, vai pela primeira vez por conta do evento. Queria saber como é que foram os preparativos até o evento. Bem, o nosso shopping ele é reconhecido pela comunidade que o frequenta como um local, né, para a prática, para o consumo do entretenimento e do lazer, né? Desde a infraestrutura que nós disponibilizamos, né, e não menos importante, pelo histórico de 10 anos. O nosso shopping esse ano completa 10 anos de história, né, com a região. Alguns devem conhecer um pouco a história, né? Era uma região que não tinha nenhum atrativo do ponto de vista voltado para o entretenimento, para o lazer especificamente, então havia uma carência muito grande naquela região, o shopping veio a suprir isso, e nós desde então, nesses 10 anos, historicamente sempre tentamos proporcionar eventos de importância para a região. O Arraial do Ceará, pelo tamanho, pela amplitude, né, é um privilégio para a gente poder sediá-lo, né, mas é a vocação do nosso shopping. Nosso shopping tem por vocação isso, né? É uma necessidade, uma demanda que os nossos consumidores nos trazem, né? E nós casamos aí essas duas situações, né? E para a gente mais uma vez, um motivo de honra, um motivo de orgulho, e tenho certeza, né, que nós estaremos desempenhando aí um papel fundamental no âmbito social, né, que é dar para a sociedade cultura, né, entretenimento, né, e obviamente fomentar novos negócios. Então acho que é um cenário perfeito para que nós tenhamos aí um ganho na realização desse evento. Um evento, enfim, importante. E mais uma vez, obrigado a TV Vesmares pela oportunidade de poder sediar. Ele está assim discreto, mas o shopping já tem uma aproximação com a cena junina e com esse tipo de festa há muitos anos, né? Tem pequenas competições, teve outros eventos juninos. Esse ano, o Arraial do Ceará, eu acho que é o momento ápice desses 10 anos de uma aproximação. A comunidade já reconhece o Norte Shopping Jockey como amigo, como próximo dessa cena cultural. E o Arraial vem com toda a força de divulgação, de tamanho e de representatividade para coroar esses 10 anos. Então ele está assim discreto, mas o shopping já tem uma aproximação com as festas juninas há de muitos anos. Eu acho que faz parte do nosso DNA, né? Eu acho que um dos nossos propósitos, colocando o nosso consumidor no centro, e lastreando toda a nossa estratégia com base nisso. Então, como você colocou, para a gente é motivo de muito orgulho, né? Então, obrigado mais uma vez. Queria saber por que o sistema se envolve nesse tipo de evento, qual a importância, né, do sistema estar aí realizando o evento que é tão forte, né, na nossa região. Queria saber, você ir representando nessa parte aí da gerência de projetos, qual a importância de vocês estarem realizando esse evento? Olha, a importância é a nossa essência de ser cearense, de estar aqui próximo, de conhecer a audiência, conhecer o público e saber que é uma pauta importante, que é uma festa importante. As festas juninas são a identidade, passa pela nossa cultura, passa pela nossa identidade. Então, como assim a gente não teria um evento, um projeto que levasse esse orgulho para a TV? Veja que isso passa desde o discurso, do tipo de vocabulário que a gente usa na TV, passa por decorar a nossa estrutura, passa por organizar eventos desse tipo e dar visibilidade para esse tipo de cultura. Não dá para falar de uma afiliada, falar de Ceará, ter uma TV aqui no estado e não apresentar esse tipo de evento, de cultura. Então, para o Sem Vesmares é muito importante mostrar esse orgulho, mostrar a nossa cultura na TV e, acima de tudo, levar isso para outros estados. Então, é um momento de fazer uma grande cobertura, é um momento de apoiar essas quadrilhas, apoiar essa parte de cultura e está na nossa vocação, está na nossa essência, dar visibilidade para esse tipo de festa.
e trazendo aqui alguns dados sobre os eventos juninos. Em 2022, os eventos juninos reuniram 3,7 milhões de pessoas, com geração de 15.950 empregos. Eu queria saber como é que o retorno da Rádio Ceará dá esse, enfim, aumento no consumo, na economia, na geração de empregos. Tem muitas pessoas envolvidas, como eu disse, né? Cerca de 1.500 pessoas. Queria com esse olhar aí, tanto do Rodolfo, de consumo mesmo do shopping, né? Que a circulação do shopping aumenta. Enfim, eu queria saber como é que marcas e empresas podem estar envolvidas nessa festa junina para aumentar o consumo e gerar mais emprego e dar uma esquentada na economia do local. Bem, eu vejo que a estratégia, como eu coloquei, ela tem que estar sempre baseada no que o consumidor espera, né? E eu acho que as marcas, as empresas já entenderam isso, né, obviamente, e definem suas estratégias tendo como premissa esse olhar, né? Para nós como shopping, assim, além de atender uma vocação, né, uma demanda do nosso consumidor, né, nós temos também, paralelamente, simultaneamente, um ganho, obviamente, naquilo que a gente fala de vínculo emocional estabelecido, né? Então a gente aumenta esse vínculo emocional, porque o shopping center tem isso, né? O shopping, quantas pessoas não se conheceram numa praça de alimentação no shopping e a partir dali namoraram, formaram famílias, né, e assim sucessivamente. Então o shopping é um negócio de longo prazo, ele acaba fazendo muito parte da vida dessas pessoas, de muitas pessoas, né? Acho que todo mundo ali ou tem, ou teve, ou conhece alguém que teve alguma história envolvendo o shopping center, né? Então, para a gente mais uma vez, é nosso dever, né, poder proporcionar isso. E, obviamente, o ganho disso é imediato, né? Na questão do vínculo emocional, para aquelas pessoas que estão ali no entorno, que vivem, que têm o shopping como parte, como extensão das suas casas, mas também para os nossos lojistas, que não menos importantes, são aqueles que estão com a gente no dia a dia e que fazem o shopping center ser efetivamente um shopping center. Porque não muito distante, assim, o shopping ele deixou de ser reconhecido como local de compras, né? Não só é mais isso, já há algum tempo, na verdade. O shopping é um lugar de socialização, de convivência, de entretenimento, de experiência, né? E o varejo, ele é uma consequência e faz parte disso tudo, né? Então, um evento dessa magnitude, apesar de não ter um efeito, Gabriela, diretamente, até porque durante boa parte da realização do evento o shopping esteve fechado, mas tem todos esses outros elementos que fazem com que o consumo, enfim, isso venha de uma maneira orgânica, né, e constante na sequência. Então, para a gente, como marca, como instituição, esses eventos são sempre muito importantes. E um parceiro como a TV Verdes e trazer para dentro do nosso shopping o Arraiá do Ceará, mais uma vez, eu acho que o ganho ele é exponencial em todos os sentidos. Do nosso lado, a gente acompanha costureiras, lojas de tecido, coreógrafos, maquiagem. Então você tem essa é uma indústria, esse é um segmento que movimenta uma economia toda particular, toda especial. Então, desde a preparação dos destaques de cada quadrilha, desde a preparação das roupas, os cabelos, então toda essa parte de maquiagem, decoração, você vê as bandas, você tem toda uma parte de música, as quadrilhas hoje já estão num nível profissional. Então cada grupo tem a sua própria banda com composições. Então você tem por trás da apresentação de uma grande quadrilha, você tem todo bastidores e de um monte de detalhes que são pensados, né? Então você tem a maquiagem específica, a roupa que foi pensada, a coreografia, o texto, a música, a banda, então tudo aquilo movimenta um monte de outros negócios para que aquele espetáculo, que aquela apresentação saia perfeita. Então a gente tem, obviamente, é o que você falou, desde a estrutura para receber tudo aquilo, mas cada quadrilha daquela movimenta uma pequena economia e em algumas delas um grande impacto. Você tem aí diversos profissionais envolvidos na parte artística e também na parte de transporte, segurança, estrutura, enfim. A gente acompanha o dia a dia dessas quadrilhas e você tem sim a coisa do se conheceu numa festa, se conheceu na última apresentação, no último festival e aquilo ele vai movimentando. Os preparativos e as ideias para as apresentações desse ano começaram no final do ano passado, já vinha desde o ano passado, já vem se preparando, vem montando o que elas pensam, vem montando o que elas querem apresentar no próximo ano, com inovações, com novidades, seja com luzes, seja com novas roupas, enfim, isso movimenta muita coisa. E é muito bom, a Cajuna São Gerardo está junto com a gente ao longo desses episódios que a gente vem abordando em festa junina, como marcas e
E empresas podem se comunicar nesse período. Então, o Cajuína São Geraldo é a cara do São João, é a cara do Nordeste, é o sabor do Nordeste. E ela vai constar aí com a gente ao longo desses episódios. E agora, entrando um pouquinho na trajetória profissional de cada um, o Rodolfo trabalha aí com shopping center há muitos anos. E legal, eu tava vendo seu perfil no LinkedIn, você descreveu que você é o tipo de profissional que está envolvido em tudo do shopping, desde o comercial até a arquitetura. Eu fiquei impressionada, né? Eu queria saber como é que você faz para ter essa visão macro do negócio e conseguir, de fato, aí atender a todas as demandas que surgem dos setores de um shopping, que é uma grande estrutura, né? Bacana, a gente costuma brincar que o shopping center é uma mini cidade, né? Até hoje eu comentei com uma pessoa, exatamente isso, é um mecanismo vivo com várias, diversas nuances, né? Com várias especialidades, demandas diferentes, todo dia acontece um fato novo, todo dia a gente aprende algo novo. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o principal por ser uma função minha que demanda uma certa multidisciplinaridade, né? Obviamente você não consegue saber tudo, ser especialista em tudo. Então, acho que fundamentalmente é buscar o conhecimento a todo momento. E a minha trajetória essa foi a minha prioridade, né? Aprender, participar, entender, né? Como as coisas funcionam, mas fundamentalmente eu acho que a gente está cercado de boas pessoas. Então, a partir do momento que a gente tem as pessoas certas nas funções certas, eu acho que a coisa flui, o trabalho ele acaba não sendo especificamente operacional, mas muito mais de direcionamento, de estratégia, né, como um olhar um pouco mais amplo, mas o olhar, obviamente, o entendimento sobre o negócio, basicamente ele é desenvolvido aí a partir de uma série de iniciativas e a principal delas é a busca pelo conhecimento. Mas realmente a gente tem uma atuação aí que passa por todas essas áreas, eu poria aí mais algumas, como manutenção, segurança, né, arquitetura você falou, mas operações como um todo, que como é que a gente abre, como é que a gente fecha o shopping. Né? Então são várias áreas e assim, de aprendizado contínuo. Muito bacana e tão envolvente, por isso que eu falei no início da nossa conversa, como é envolvente esse segmento, porque você aprende coisas novas todos os dias. Muito bom. Enquanto isso, Taira é formada em publicidade, mas caminha hoje nessa parte de planejamento, gestão. Eu queria saber, né, como você fez essa transição, você foi se envolvendo mais na parte do marketing, queria que você contasse, compartilhasse um pouquinho dessa sua visão aí dentro do Sistema Verdes Mares, nessa parte de gestão e liderança. Olha, eu como você falou, eu tenho alguns anos lá de sistema, a gente tem uma formação na publicidade, adoro, falo com orgulho da minha profissão de publicitário, mas você tem razão, eu tenho estudado e tenho tentado me especializar cada vez mais em planejamento e administração. Eu acredito que antecipar e se preparar e planejar melhor a comunicação e os eventos dão mais resultado. E aí a gente tem tentado fazer isso. Minha trajetória lá no sistema tem sido sempre montar boas equipes e incentivar esse trabalho de planejamento. A gente tem que enxergar o que tem de oportunidade no futuro e me preparar para ela agora. E a atual posição que a gente está enquanto Sistema Verdes Mares é planejar os nossos calendários, planejar os nossos projetos, planejar as oportunidades, porque enquanto emissora, enquanto um grupo de comunicação que a gente faz parte, eu preciso pensar as melhores oportunidades para os clientes. E essas oportunidades não podem cair no colo dos clientes em cima da hora. A gente não poderia estar falando de São João, não teria acontecido o Arraial do Ceará se a gente tivesse falado nos últimos dias. Então, nosso trabalho dentro da empresa é antecipar, enxergar na frente. A gente daqui a pouco já tem que falar de 2024, a gente tem que pensar no Arraial do Ceará do próximo ano, agora. Né? Já tem que começar a planejar ele, começar a pensar onde é que ele vai ser, o que a gente pode aprender e fazer diferente e fazer melhor no próximo ano. E aí a minha trajetória lá é toda essa, é se cercar de pessoas corretas, reunir as melhores oportunidades de mídia, os melhores projetos comerciais e apresentar de forma antecipada para que os nossos clientes possam se preparar, se planejar e aí sim obter o melhor resultado. Quanto antes eu antecipar, quanto antes eu tiver essa oportunidade para conversar com os nossos clientes, melhor vai ser o resultado deles lá. Então a gente está sempre cutucando, provocando os clientes a serem tão planejados quanto a gente. Normalmente nós somos os primeiros a abrir os olhos do cliente para o que está por vir. Mas vocês já estão falando disso? Não, a gente ainda já deveria estar falando disso há mais tempo. Então esse é o nosso desafio, quando você fala de planejamento, quando você fala de administração, essa a minha perspectiva, é trazer
pro lado da publicidade, que muitas vezes tem que ser o rápido, o dia, tem que ser a palavra certa, mas por que não ser ainda mais planejado? Por que não já prever, já se preparar? Datas alusivas, grandes eventos, eles têm que estar no nosso calendário, tem que estar para trás, você tem que já estar sabendo dele. E é isso que a gente leva. Seja de tradicional, seja de mídia tradicional, TV, rádio, seja de digital. A gente já tem que se preparar, já tem que estar pronto. Então essa é a nossa missão lá enquanto planejamento e enquanto trazer oportunidades para os nossos clientes. Muito bom, né? Vocês estão aí nesse papel de liderança, estão gerindo aí, imagino o desafio que deve ser, né? E já que a gente tem contato aí com muitos profissionais que escutam o nosso podcast e almejam estar num papel de liderança, de gestão, queria que vocês dessem aí 5 dicas, algumas dicas. Rodolfo já compartilhou, né? Que é buscar conhecimento, né? Porque além da prática, a gente precisa do conhecimento. Mas eu queria que vocês dessem dicas aí para esses profissionais estarem se posicionando como líderes e, de fato, estarem gerindo aí nos setores que estão atuando. Bem, quando a gente fala de liderança, né? A liderança, basicamente, ela tem que ser por exemplo, né? Eu acho que você tem que dar exemplos. Eu acho que a liderança por exemplos, eu acho que é a mais eficiente, a mais duradoura, organicamente, eu diria que é até correta, né? Do ponto de vista de desenvolvimento. Porque o papel do líder, basicamente, é desenvolver pessoas, né? É poder dar espaço, né? Para que as pessoas evoluam e, obviamente, ocupem novas posições dentro da sua trajetória profissional. Mas eu acho que é também, não menos importante, o conhecimento, né? A busca, eu acho que é a iniciativa, né? A gente fala muito de planejamento, né, Tário? O planejamento ele é fundamental. Você falou de eventos grandes, se você fazer coisas grandiosas sem planejamento, dificilmente você vai conseguir atingir um nível de satisfação minimamente esperado. Mas eu acho que o não menos importante é a execução. Eu acho que a execução, o poder da execução, ele é fundamental. Então, quantas pessoas, até nas nossas vidas, a gente planeja muito e se a gente avaliar direitinho, a gente não fez tudo aquilo, executou tudo aquilo que a gente planejou. Quantas coisas que foram planejadas, você acaba não pondo em prática, né? Então, eu acho que essa combinação, conhecimento, né, autonomia, exemplos e um poder de execução acima de uma média. Porque a execução, ela por mais que você muitas vezes não planeje, e aí vem o equilíbrio, né? É só planejamento? Não. É um planejamento e execução. Porque às vezes você também se prende a falar, não está perfeito, né? não vou executar porque ainda não está planejado. Então tem que ter essa leitura, essa sensibilidade de planejar até dado momento, mas fundamentalmente executar. Eu acho que por mais que em algum momento você tenha desvios de rota, e que rapidamente ali, se você tiver a iniciativa e o time certo, você consegue fazer os ajustes necessários. Concordo totalmente. Eu acho que você ter uma equipe que entenda a importância de ser um excelente executor, de se preocupar com o perfeito, buscar esse perfeito, não ficar refém dele. Isso. Não ficar paralisado com a perfeição, com o perfeccionismo, mas de gostar de fazer e de ver acontecer. Não adianta só planejar, gastar tempo demais no excelente planejamento e no dia da execução querer não realizar se você não tem esse poder. Também não adianta ser um excelente executor se você não se planeja, você vai acabar se afogando num monte de tarefas. Então sim, eu concordo, a gente corre para ter um bom planejamento, para prever tudo que pode acontecer no dia, para que a execução seja mais fácil e que seja no dia a execução da emoção o que não deu tempo planejar, o que não deu tempo fazer. Mas concordo contigo. A execução é o que vai fazer o planejamento brilhar. Eu fiz um lindo planejamento, se a gente no dia não botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, se a equipe não abraçar aquela ideia, não vai ser tão bonito aquele planejamento que você fez. Você só deixou no papel, deixou aquilo um sonho e aquele sonho virou realidade. Transformar o planejamento que é o sonho na realidade passa por um poder de execução e por uma vontade de querer fazer. Né? E aí, complementando, também concordo, e o desenvolvimento ele também se dá com base nos insucessos. Né? Então, são os aprendizados. Então, tentativa e erro, né? Exatamente. Então, a gente não existe planejamento perfeito, não existe execução perfeita. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que o que nos engrandece, nos desenvolve, são os insucessos, né, entre aspas. São aquelas situações que a gente vê que, poxa, poderia ter sido diferente, e aí você, obviamente, vai organicamente ajustando, e aí, obviamente, vai se tornando um profissional cada vez mais completo. Você perguntou sobre como a gente faz na liderança, nas equipes, né?
E as pessoas que trabalham comigo me veem sempre falando sobre, e o plano B? E o que é que a gente pode fazer, né? Eu concordo, acho que a liderança, por exemplo, ela é a correta, a natural, a ética, né? Mas eu também me vejo muito questionador, me vejo muito perguntando, e se a gente puder fazer diferente? O que a gente pode fazer melhor? Me lembrei disso porque você comentou de não existe a execução perfeita, porque a gente está sempre inconformado. As minhas equipes, eu tento sempre colocar esse inconformismo, não de ser saudável, o chateado, já eu podia, não é isso. A gente, puxa, foi lindo, mas o que a gente pode fazer ainda melhor? O que a gente vai fazer próximo ano para a gente ser mais encantador ainda? Então, esse equilibrar as emoções e estimular essas emoções nas equipes faz parte da liderança. A gente está ali um dia ouvindo e captando as emoções das equipes, das pessoas, e tentando às vezes empurrar um pouco mais o perfeccionismo, para que o planejamento seja mais perfeccionista, queira ser mais bacana. E às vezes tem dia que a equipe está mais chateada porque não saiu perfeito, mas você, gente, mas foi ótimo, você tem que motivar, isso foi lindo. E quando acaba o evento, quando acaba aquele grande projeto, e o inconformismo? E o que a gente podia ter feito melhor ainda? Gente, esse ano foi sensacional. O que eu vou fazer para o Rodolfo no próximo ano fazer o Arraial do Ceará lá e ele ficar ainda mais feliz? O que vai ser o evento ainda mais grandioso, ainda mais bacana? E isso não tem limite. Então, acho que gerenciar e ajudar as equipes a estarem nesses momentos de, às vezes, um pouco mais perfeccionista, às vezes um pouco mais inconformado, às vezes um pouco mais planejado, às vezes com super gás e com a super vontade de fazer acontecer, a gente tem que estar estimulando e tem que estar montando as equipes para isso. Faz parte um pouco do nosso dia a dia. Estimular e acompanhar essas emoções, porque todo grande evento, toda grande execução passa por todos esses momentos e a gente tem que estar ali estimulando. Eu tento viver esse exemplo, tento viver esses momentos, mas eu também ando questionando muito, perguntando muito, dividindo as responsabilidades, dividindo as decisões. Aconteceu aqui uma coisa, uma emergência, tem um problema, temos que decidir. Eu não vou decidir sozinho, a gente vai decidir juntos, né? Você tem as suas observações, a equipe tem as observações dela também, e a gente tem que juntos tomar uma decisão correta. No final a gente tomou uma decisão, a gente tomou um rumo, escolheu um caminho juntos, com base no que a equipe enxerga, com base no que a gente tem de experiência, no que a gente está esperando para aquele momento, para aquele evento. Então, essa divisão, eu acho, essa compartilhar a responsabilidade também é muito importante. Fazer a equipe sonhar junto, né? Que aí todo mundo vai com propósito e vai com garra. Eu acho que no final dá sempre certo. E antes de encerrar, o nosso Meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber de vocês. Não precisa ser envolvido no mundo profissional, nem nada, mas eu quero que vocês podem compartilhar aí de dica com os nossos ouvintes. Pode começar, Rodolfo. Bem, ultimamente eu tô assistindo muitas séries, né? A que eu tô vendo agora chama Yellowstone, né? Que é uma série que conta basicamente a história de uma família de fazendeiros, né? Que em busca de proteger a sua fazenda, lida com questões aí muito legais da história americana, que são os índios, o governo, a questão do desenvolvimento imobiliário também, né? Então é uma série que eu tenho assistido com muito entusiasmo. Tá? Paramount. Então é uma série que eu tenho assistido e que eu gosto bastante. Eu indico para quem gosta de história, é uma boa série. Nossa, enquanto a gente estava aqui nessa última pergunta, eu me lembro, veio na minha cabeça, aqui na minha memória, a capa do livro Empatia Assertiva. Como ser mais empático, como escutar mais, como tentar dar mais exemplo, como fazer as perguntas certas. Então, fica uma sugestão de leitura sobre essa liderança, sobre como conversar, como ouvir, como praticar de fato a empatia da sua posição de liderança, mas também da sua posição de liderado. A gente tem no nosso dia a dia sempre os relacionamentos com a sua equipe, mas também com quem você precisa prestar contas, com um acionista, com outro diretor. Então, essa empatia é muito, muito importante e eu acho que esse livro fala bem desse momento. É
É isso, meninos. Agradeço demais a participação de vocês no nosso Meucast. Ficamos muito felizes em vocês compartilharem a volta do Arraiá do Ceará, compartilharem um pouco sobre como marcas podem se comunicar na festa junina. Agradeço também ao São Geraldo, a Cajuna São Geraldo, que é o sabor do Nordeste, que está junto aí ao longo desses episódios do nosso Meucast. E você já sabe, eu te encontro aí na próxima quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.